Fala pessoal, beleza? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai aprender a criar essa calculadora aqui, ó, essa calculadora utilizando a linguagem Java e o Android Studio. Então fica até o final do vídeo. Antes de a gente começar a criar a nossa calculadora, eu vou pedir de coração, já deixa o seu like no vídeo. O like é muito importante para o YouTube recomendar os meus vídeos, né? Para a gente conseguir ranquear o vídeo no YouTube. Então, se você é novo no nosso canal, eu já vou pedir para você também se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Toda semana eu estou trazendo criação de novos aplicativos em diversas linguagens de programação, Java, Kotlin, dicas e por aí vai. Então, para você não perder os meus conteúdos, já se inscreve no canal. Feito isso, vamos começar mais um vídeo. Vamos começar a criar o nosso aplicativo. A gente vai vir aqui, ó, em Create New Project para criar um novo projeto. Eu vou escolher uma activity vazia, Empty Activity. Vou clicar em Next. Aqui é o nome do meu aplicativo. Eu vou chamar de Calculator. Aqui eu vou manter o com.marcos.calculator no package name e aqui é o local onde o projeto vai ser salvo, que vai ficar salvo na pasta Android Studio Projects. A gente vai utilizar a linguagem Java e aqui na API mínima eu vou colocar a API 21, que é o Lollipop. E aqui eu vou pressionar o Finish. Beleza, o Android Studio carregou e aqui a gente tem a nossa ActivityMain.xml. Posso até tirar esse text view, vou excluir. Bacana. Bom, então o que a gente vai precisar fazer, pessoal? A gente vai criar o primeiro layout principal para depois a gente colocar as funcionalidades da calculadora. Então o que a gente vai precisar? A primeira coisa que a gente vai precisar agora no projeto é definir as cores do nosso layout lá no nosso arquivo colors.xml. Quais são as cores que a gente vai precisar? Muito simples, a gente vai precisar da cor branca, então pode ver que a gente tem aqui o fundo branco e também no fundo dos botões numéricos da calculadora, o fundo também é branco. Então a gente vai precisar da cor branco, a gente vai precisar da cor preta, porque pode ver que os números eles estão em preto, e a gente vai precisar da cor laranja, que basicamente são os operadores, né, os botões de operação, divisão, multiplicação, soma e por aí vai. Então a gente vai precisar de laranja, preto e branco. Então vamos lá, dentro do Android Studio a gente vai acessar a pasta res, values e o arquivo colors.xml. Dentro desse arquivo vai ficar todas as cores do nosso projeto. Nesse caso, como a gente está utilizando o novo padrão de projeto que é o Material Design Component, por padrão ele já criou algumas cores legais aqui que a gente pode estar utilizando. Nesse caso a gente vai precisar utilizar o preto e o branco. E ele já criou aqui, ó, black, que é o preto, e o white, que é o branco. Então eu só vou criar aqui o laranja. Então eu vou definir aqui um color e eu vou definir aqui o orange, que é o laranja. Aqui eu vou colocar o 0000 só para ele abrir a paleta de cores. Eu vou clicar aqui e vou colocar esse tom de laranja. Beleza, então a gente já tem laranja, branco e preto. Bacana, já definimos a nossa paleta de cores. Agora a gente vai criar os estilos do nosso layout. Então a gente vai precisar criar um estilo para esses botões de operação. Esses botões de operação, eles têm o fundo laranja e o texto no meio branco. Então a gente precisa criar um estilo para cada um deles. E a gente também precisa criar um estilo para esses botões numéricos, né? Que a gente vai precisar ter um fundo branco e o texto preto. A gente vai criar todos esses estilos agora. Para isso, a gente vai clicar aqui, ó, no arquivo Values, botão direito, New, Values Resource File. A gente vai criar um arquivo de estilo separado que eu vou chamar de Styles. Vou pressionar o OK. A gente já tem aqui o nosso styles.xml. A gente vai vir aqui, ó, pressionar um Enter, a gente já tem o nosso resource e a gente vai começar a criar o nosso primeiro estilo. Então, vou definir aqui um style e o primeiro estilo vai ser o container do meu botão. Todos esses botões da minha calculadora, eles são um componente do tipo button, ou seja,
todos esses botões vão ser o componente button. Então eu vou criar um container para esses botões. O que vai ter dentro desse container? Basicamente vai ter a largura do botão, a altura, a gravidade e por aí vai. Então é isso que a gente vai definir primeiro. É um container principal. Vou chamar de container underline button. E dentro desse container eu vou colocar alguns atributos. Então eu vou definir aqui, por exemplo, o layout underline width, que é a largura do meu botão. Então eu vou definir aqui, ó, Android layout width. A largura do meu botão vai ser 0dp, porque eu não vou ter uma largura específica. Então eu vou definir 0dp. Aqui eu vou definir também o layout high, que é a altura do meu botão. A altura do meu botão vai ser match parent, ou seja, ele vai pegar todo o espaçamento do meu container. Então vou definir como match parent. Eu vou definir mais um item que vai ser o layout weight. Então cada botão ele vai ter um espaço específico na tela. Então pode ver aqui ó, que a gente tem uma linha aqui com 4 botões. Cada botão vai preencher de espaço, que vai ser o espaço total do meu container, né? Que nesse caso, cada linha dessa é um layout linear, um layout na horizontal. Então ele vai ocupar de espaço em um container principal. Então vou colocar aqui o layout weight de 1. Eu também vou definir um text size, ou seja, o tamanho do meu texto, o tamanho das letras aqui ó, da minha calculadora. Então vou definir aqui mais ou menos 28 SP, é um tamanho interessante. Vou definir aqui mais um item que vai ser o Gravity, o Android Gravity, ou seja, eu quero que todos esses números eles fiquem centralizados dentro de um componente de interface, que nesse caso é um botão. Então vou definir o Gravity, que vai ser Center, todos os números e letras vão ficar centralizados, e aqui eu também vou definir o text style, né? Text style, deixa eu colocar aqui style, Android text style, que eu vou definir como bold, né? Que é o negrito nos números. E vou definir mais um aqui que é a margem. Então vou definir aqui o layout margem, ou seja, eu vou definir uma margem tanto esquerda, direita, baixo em cima. Essa margem que você está vendo aqui, ó, todos os botões eles têm uma margem, eles têm um pequeno espaçamento entre eles, que forma basicamente uma linha, né? Então eu vou colocar aqui uma margem mais ou menos de 0.5 dp, uma margem bem sutil. Então aqui a gente criou o nosso container button. Agora a gente vai criar o estilo para os botões de operação, que tem o fundo laranja e o texto no meio branco. Então vou criar aqui mais um estilo. Vou chamar aqui, ó, style, que eu vou chamar ele de operators underline button, né? Que vai ser um componente botão, por isso que eu estou chamando de button. E ele vai ter um parent. O que é esse parent? Ele vai pegar os atributos, as propriedades do meu componente pai, que é o container button. Então eu vou pegar aqui todas as propriedades que eu defini aqui, ó, de largura, altura, peso, text size e por aí vai, do meu pai, que é o container button. Então, esse estilo operator buttons, ele tem o meu pai, que é o container button. Então, eu não preciso definir todos esses itens dentro desse estilo, porque eu já estou pegando eles a partir do parent. O que eu vou precisar aqui é definir primeiro um Android background, né? Que nesse caso é o background tint, porque eu estou utilizando o novo padrão de projeto, que é o Material Design Component. Então você vai utilizar o Android Background Tint, que é a cor de fundo do botão. Que nesse caso, para o Operator Buttons, para os botões de operação, a cor vai ser laranja. Então eu vou pegar lá do meu arquivo de cores o color/orange. E eu também vou ter aqui, ó, o número, né, os textos no meio desse botão vão ser brancos. Então eu vou utilizar aqui um text color, Android text color, e a cor do meu texto
vai ser branca. Então eu vou definir aqui white. Beleza, eu acabei de criar o estilo por operators button, para os botões de operação. Agora eu vou criar mais um estilo que vai ser para os meus botões numéricos, que eu vou chamar de numbers underline button. Eles também vão ter um parent, eles também vão herdar as características do meu container button. E aqui eu vou ter basicamente a mesma coisa. Eu vou ter uma cor de fundo, que eu vou definir o Android background tint. Nesse caso, por enquanto aqui eu vou definir aqui como white, né, porque a cor de fundo ela é branca. E aqui a gente vai ter um text color, então eu posso até copiar isso daqui, ó. E o text color vai ser preto. Então eu vou definir aqui a minha cor black. Basicamente é isso, a gente definiu todos os estilos. Agora a gente já pode começar a criar o nosso layout principal. O que o nosso layout principal vai ter? Bom, a gente vai trabalhar com layout linear layout. Então a gente vai ter um layout vertical, um linear layout vertical, que é o container principal. Dentro desse linear layout a gente vai ter vários linear layouts, só que na orientação horizontal. Então pode ver que a gente tem várias linhas aqui, ó. Cada linha dessa daqui com vários botões é um layout na horizontal. Então vamos lá. Primeiro a gente vai ter um text view que vai armazenar a nossa expressão. Basicamente aqui, ó, que nem você está vendo na imagem. 5 mais 5. Aqui é onde vai ser a nossa expressão. Então aqui vai ter um text view que vai ficar a expressão. E aqui embaixo a gente tem mais um text view que é o resultado dessa expressão. Então a gente vai ter dois text view, um linear layout na vertical, com dois text view que vão ficar um embaixo do outro, e aqui vai começar a ter linear layouts na horizontal. Então aqui a gente vai ter os botões de operação, esse C, por exemplo, é aquele botão que a gente limpa tanto a expressão quanto o resultado, a gente vai ter o botão de divisão, aqui a gente vai ter o 7, o 8, o 9 e por aí vai. Então vamos lá, vamos criar a primeira parte de cima, o visor principal. Então eu vou trocar aqui, ó, esse constraint layout, não vou utilizar, eu vou utilizar linear layout. Vou manter match parent tanto na altura e largura, só que eu vou definir uma orientação. A orientação vai ser vertical, ou seja, os itens vão ficar um abaixo do outro. Nesse container principal, eu preciso definir uma cor de background. Então eu vou definir um Android background white, a cor de fundo vai ser branco. Feito isso, eu vou colocar aqui o meu primeiro text view. Então eu vou definir aqui text view. Esse text view ele vai ter a largura match parent, ou seja, ele vai ocupar toda a largura do meu container principal. E aqui na minha altura eu vou definir 80 dp, ou seja, 80 de altura e largura, ele vai ocupar todo o espaçamento da minha tela. Descendo um pouco mais aqui, vamos colocar mais uns atributos. Eu vou definir aqui um text, então eu vou colocar aqui, por exemplo, 5 mais 5. Eu vou colocar aqui de forma estática, de forma manual, só para a gente conseguir melhorar o estilo desse nosso texto aqui. Então vamos lá, eu vou definir aqui um text color, a cor do meu texto vai ser preta, então eu vou definir aqui um black. E eu vou definir também um text size, que é o tamanho da minha fonte, o tamanho da minha letra, que eu vou colocar 40 SP. Esse já é um tamanho bem interessante. Feito isso, eu não quero que o meu texto aqui, ó, esses meus números da expressão, eles comecem aqui. Eu quero que ele comece ao final. Pode ver que quando eu começo a digitar, ele sempre começa ao final do meu container. Então, para fazer isso, para mudar a orientação do texto, eu vou utilizar o Android Gravity. E aí eu vou dizer que o meu texto vai começar ao final, utilizando o end. Então ele vai começar aqui ao final do meu container. Eu também vou definir uma margem no fim. Então vou definir aqui uma margem end de 10 dps. Para ele não ficar muito colado aqui, ó, no container principal. Então eu vou definir uma margem de 10 aqui ao final do meu número aqui, do meu texto, né? A gente também precisa definir essa propriedade aqui, ó, chamada de ellipse size, que eu vou definir como start. Ele sempre vai começar por aqui. E eu vou definir também um single line, que eu vou chamar aqui de true, ou seja, ele vai ficar em apenas uma linha.
E basicamente é isso. Esse text view é isso. Eu vou definir um ID para ele, que eu vou chamar aqui de txt, de text view, underline expressão. Então esse daqui vai ser o text view que vai ficar a nossa expressão. Eu vou copiar todo esse text view, vou colar aqui na parte de baixo, porque a gente vai ter mais um text view. Só que esse daqui vai ser o resultado. Então vou colocar o ID resultado, txt resultado. Ele vai ter basicamente as mesmas funcionalidades aqui, só que aqui na altura eu vou definir como 100 dp, vai ter um pouquinho mais de altura. Aqui eu vou colocar 10 só para mostrar o resultado aqui, só para exemplo. E aqui no text size eu vou diminuir um pouco a letra e gravity eu vou manter no end, layout margem 10, o ellipse size eu vou colocar ao final. E aqui a gente não vai ter o single line. Nesse caso, eu vou utilizar o max lines, ou seja, eu quero que ele fique apenas uma linha, né? O resultado vai aparecer apenas uma linha. Bom, feito isso, agora aqui embaixo a gente vai começar a ter vários linear layouts na horizontal. Então vamos lá, eu vou construir o primeiro linear layout aqui. Então vou chamar aqui, ó, linear layout. Ele vai ter uma largura match parent, ou seja, vai pegar toda a largura, e uma altura de 0 dps, porque nesse caso eu não vou ter uma altura específica. Aqui eu vou definir o layout weight, então ele vai pegar 0.8 da minha tela. E aqui eu vou definir a orientação, que nesse caso vai ser horizontal. Aqui eu não vou fazer o fechamento dessa forma, eu vou fazer o fechamento dessa maneira. E aqui dentro a gente vai começar a colocar os nossos botões. Aqui nesse caso, nessa primeira linha, a gente vai ter o botão de limpar todos os dados e o botão de divisão, que é os nossos botões de operação, que vai ter o fundo laranja. Então eu vou vir aqui, vou definir um button. Esse button não vai ter largura e altura, porque a gente já definiu tudo isso no estilo. Então o que a gente vai fazer aqui? Primeiro eu vou definir um ID. O primeiro ID para o meu primeiro botão, né, vai ser BT, né, vai ser BT de botão, BT limpar. E aqui eu vou passar o estilo. Então o primeiro estilo vai ser o nosso Operators Button. Então a gente vai ter o fundo laranja com texto branco no meio. E aqui eu vou passar um text, né, um texto para esse botão, que nesse caso eu vou colocar o C, que é o nosso limpar dados. Eu vou copiar esse botão, vou colar aqui embaixo. E aqui a gente vai ter a divisão, né? Então eu vou colocar aqui o ID divisão. Ele também vai ser Operator Button. E aqui eu vou colocar o barra da divisão. Só que tem um porém aqui. Eu quero que esse botão de limpar, ele ocupe 3 espaços do meu container principal. Pode ver que na próxima linha a gente vai ter 4 botões que vão estar ocupando os 4 espaços da tela. Só que pode ver que esse botão C, ele ocupa 3 botões, o espaço de 3 botões. Então eu preciso dizer que esse botão específico, ele vai ocupar 3 espaços da minha tela. Então eu vou vir aqui no botão de limpar, posso colocar embaixo do estilo aqui, eu vou definir um weight, né, um layout weight, ele vai ocupar 3 espaços da minha tela. Pode ver que ele aumentou bem mais. Por enquanto está dessa forma aqui porque a gente só tem esse linear layout. Mas agora a gente vai começar a melhorar isso daqui. Então vou copiar esse linear layout, vou dar um Ctrl C, vou descer embaixo dele e vou dar um Ctrl V para colar. A gente vai ter mais uma linha aqui, ó. E nesse próximo, o layout weight não vai ocupar 0.8, e sim um espaço. Tá? 0 dp, match parent, vai ser horizontal da mesma maneira. E aqui a gente vai ter esses próximos operadores, né? Operador, na verdade, que vai ser de multiplicação. E aqui os números, 7, 8 e 9. Então vamos lá. O primeiro vai ser o número 7. Então vou colocar aqui o ID número 7. O estilo não vai ser o estilo de operação. Vai ser o estilo de numbers button. Ou seja, fundo branco e o texto vai ser preto. Aqui não vai ter o layout weight. E aqui no text eu vou colocar o número 7. O 8. Vou colocar aqui o 8. E aqui é o número 9.
Então, eu vou colocar aqui o 9. E a gente vai ter mais um botão, que é o de operação, que a gente vai colocar a multiplicação. Então, eu vou copiar mais um botão aqui. Esse daqui vai ser o de multiplicação. Então, eu vou colocar o ID em multiplicação. O estilo dele vai ser o estilo Operator Button. Então, vai ficar laranja. E aqui eu vou colocar o xizinho da multiplicação. Beleza, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar desse linear layout aqui, ó, até aqui. Ctrl C. Vou descer aqui embaixo. E vou colar aqui, ó. Ctrl V. Já vai ter mais 4. Vou fazer o seguinte. Aqui, ó, vai ser o 4, o 5, o 6 e o operador de subtração. Então, vamos lá. Esse daqui vai ser o número 4. Então, eu vou colocar o ID número 4. Já está com o estilo certinho. Então, eu vou colocar aqui número 4. Aqui vai ser o 5 depois, né? 5. Número 5. Text vai ser 5. O 6. Então, vai ser aqui, ó, número 6. E o operador de subtração. Então, eu vou colocar aqui o ID subtracão. Ele já está com o estilo Operator Buttons. E aqui eu vou colocar o sinal de menos. Beleza, deixa eu só diminuir um pouco mais para a gente conseguir visualizar. Agora, a gente vai vir aqui, ó, vai copiar novamente. Copiar novamente aqui até aqui embaixo. Ctrl C. Vou colar aqui embaixo. E a próxima fileira vai ser o 1, o 2, o 3 e o operador de soma. Então, o primeiro vai ser o número 1. Então, eu vou chamar número 1, o ID. Esse aqui vai ser o 1. Depois, a gente vai ter o número 2, que vai ser o 2. Vou colocar o ID número 3, que vai ser o 3. E aqui já está com o Operator Buttons, vai ser a soma, né? Então, eu vou chamar aqui de soma. E aqui eu vou colocar o sinal de soma, que é o sinal de mais. E agora a gente vai ter mais uma fileira. Então, eu posso copiar aqui novamente. Ctrl C. Embaixo desse linear layout, a gente vai ter mais um linear layout na horizontal. E agora a gente vai ter o ponto, o zero, essa imagem do backspace e o operador de igual. Então, a gente vai ter aqui primeiro o ponto. Então, eu vou chamar aqui de ponto. E aqui eu vou colocar um ponto. Depois eu vou ter o número 0, que eu vou chamar o ID de número 0. Já é muito importante a gente estar colocando o ID, porque a gente vai precisar trabalhar em cima deles. Número 0. E aqui, pessoal, aqui é o backspace. Então, aqui a gente não vai utilizar um botão, e sim uma imagem. Então, aqui eu vou definir uma image view. Esse daqui vai ser o backspace. Então, eu vou chamar aqui de backspace. O estilo dele vai ser o Numbers Button. E aqui vai ser uma imagem. Então, a gente vai utilizar essa imagem aqui, ó, do backspace. Eu vou copiar a imagem do backspace aqui, ó, copiar. Vou jogar para dentro do Android Studio. Vou vir aqui em Project. Dentro da pasta Drawable, que é a pasta que a gente vai armazenar as imagens. Vou dar um Ctrl V. Vou colar dentro de Drawable. Pressionar o OK. Refactor. Já vai aparecer aqui, ó, se eu clicar, backspace, já vai aparecer a imagem do backspace. Feito isso, eu vou vir aqui, ó, em SRC, porque é uma imagem, e eu vou buscar a minha imagem backspace que está vindo lá da minha pasta Drawable. E aí já vai aparecer aqui. Só que repare que a minha imagem ela ficou muito grande. Eu quero alinhar essa imagem ao centro. Então eu vou utilizar aqui um atributo chamado Scale Type. E aí eu vou centralizar essa imagem no meu componente botão. E aí ele vai ficar bem alinhado ali. Bom, feito isso, a gente vai ter aqui o operador de igual, que eu vou chamar de igual, Operator Button, e aqui eu vou colocar o igual. Pessoal, basicamente é isso, essa parte aqui do layout. Bom, acabei de executar aqui, agora a gente precisa tirar essa barra de ações do nosso app, que a gente não vai utilizar, e aqui na cor da status bar a gente vai colocar branco. Então vamos tirar a barra de ações primeiro, vamos vir aqui na minha Activity. Dentro do onCreate, eu vou utilizar esse método aqui, ó, get support, então vou colocar aqui, ó,
port get support action bar e eu vou utilizar o método .hide, que é para mim esconder a barra de ações. E aí eu vou vir aqui no projeto novamente, vou vir aqui em values, themes.xml e eu vou trocar essas cores aqui, ó, color primary e a color primary variante para a cor branco, que é a status. Então vou trocar a cor aqui para branco, vou executar novamente. Feito isso, a gente já consegue visualizar que não temos mais a barra de ações e a nossa status bar já ficou branca. Então a gente já tem nossos botões aqui, só que ficou bacana, só que ficou um espaçamento um pouco a mais aqui nos botões. Isso provavelmente está acontecendo porque eu estou utilizando esse novo padrão de projeto que é o Material Design Components. E aqui eu estou utilizando Android Background Tight, né, para essa nova versão aqui. Nesse caso, pessoal, eu não vou utilizar um tight só para a gente conseguir ter exatamente esse resultado aqui. Então eu vou tirar o background tight, vou utilizar Android Background e aqui também Android Background. Só que aí ele vai quebrar, a aplicação quebra. Por quê? Porque a gente está utilizando o button do Material Design Component. Então para a gente utilizar o outro button, a gente vai utilizar o app compat button. E aí a gente vai pegar esse daqui, ó, primeiro, ó, app compat button. Então eu coloquei nesse daqui, pode ver que ele já ficou laranjinha. Então eu vou copiar esse padrão aqui, ó, para todos eles. Então eu vou vir nesse button aqui, vou colocar ele aqui, vou colar. A gente só vai trocar para o app compat, porque o resultado não ficou exatamente igual como estava na imagem. Então vamos lá, vamos colocar em todos os botões aqui, só trocar, só isso que a gente vai fazer. Vamos lá. Beleza. Esse text view eu também vou trocar para o app compat. Eu poderia manter o text view normal, mas só para a gente ter um padrão de projeto, né? Vamos colocar aqui app compat text view, esse primeiro aqui. E eu vou vir aqui, vou dar um Ctrl C e vou colar aqui no primeiro. Faltou a imagem, esse botão da imagem aqui, ó, tá Image View. Não tem nenhum problema deixar daquela forma, mas eu vou colocar app compat Image View. Image já vai aparecer aqui, ó, Image View. Tranquilo. Vou executar novamente e a gente já resolve aquele problema, já ficou totalmente alinhado. Então eu vou deixar dessa maneira aqui, ó. Você vai trocar para Android Background. Não vamos utilizar o tight não, tá? Beleza. Ó, só esses dois primeiros que a gente acabou esquecendo. Então vamos voltar aqui e vamos colocar o app compat novamente. Compat button. E nesse daqui também app compat button. Só essa troca. Deixa eu executar novamente. Tá aí, pessoal. A gente já tem o nosso layout completinho. Ainda falta fazer mais um detalhe aqui, que é o seguinte: quando a gente clicar aqui nos botões numéricos, eu quero que quando eu clicar nesse botão, dê um efeito nele. Então quando eu clicar no botão, ele vai ficar laranja, certo? Então eu vou fazer esse efeito nesses botões aqui. Nesses daqui não. Quando eu clicar nos de operação, não vai fazer nenhum tipo de efeito. Mas quando eu clicar nesses de número, eu quero colocar um efeito. Quando eu clicar nele, ele vai ficar laranja, né? Quando eu pressionar. Basicamente é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai criar esse efeito dos botões. Então a gente vai vir aqui, ó, no projeto, a gente vai criar alguns arquivos desenháveis. Então a gente vai vir aqui, ó, dentro de Drawable, botão direito, New, Drawable Resource File, e a gente vai criar o estado principal do botão, ou seja, é esse estado que a gente está vendo aqui, ó.
quando a gente não clica nesses botões numéricos, o fundo fica branco. Então eu preciso primeiro criar esse estado. Então eu vou chamar aqui de shape underline número underline normal. Porque esse aqui é o estado normal do botão. Eu vou colocar aqui no root element shape e eu vou pressionar o OK. Dentro do arquivo shape número normal, eu vou colocar uma cor sólida. Então eu vou vir aqui, vou colocar esse solid e aqui eu vou colocar o atributo Android Color. Vou colocar a cor white, que é a cor padrão do botão. Feito isso, eu vou vir aqui no Drawable novamente, botão direito, New, Drawable Resource File. E agora eu vou criar o estado que quando eu pressionar no botão numérico, ele vai ficar com um fundo laranja. Então vai ficar um efeito bem interessante. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, shape underline número underline selecionado. Então esse aqui vai ser o shape do número selecionado. E aqui eu vou passar no root element o shape. Vou pressionar o OK. Dentro do shape eu vou passar uma cor sólida. Então vou passar aqui solid Android Color e aqui eu vou passar o orange, que é o laranja. Vou fazer o fechamento. Então agora a gente já tem o número selecionado e o número normal. Posso fechar esses dois arquivos desenháveis e agora eu vou criar mais um arquivo desenhável que vai juntar esses dois arquivos que eu acabei de criar. Então vou clicar com o botão direito, New, Drawable Resource File e agora eu vou criar mais um arquivo desenhável que eu vou chamar de botão underline número underline clicado, que é quando a gente clicar no botão ele vai disparar em algum daqueles drawables que a gente criou. Para isso a gente não vai colocar mais shape e sim selector. Agora a gente vai criar um seletor. Então no root element eu vou manter o selector, vou pressionar o OK, vou até minimizar isso daqui para ficar mais fácil de a gente visualizar. E aqui eu vou passar alguns itens. O primeiro item é quando o botão for pressionado. Quando ele for clicado ou pressionado. Então, quando ele for clicado aqui ou pressionado, eu quero que ele mude para a cor laranja. Então, eu vou colocar aqui item, vou colocar aqui o Android Drawable e eu vou passar um Drawable que vai ser primeiro o botão selecionado. Então, eu vou chamar o shape número selecionado e aqui eu vou passar o state, que é o estado. Então, o primeiro estado é quando ele for pressionado. Então, eu vou colocar true, verdadeiro, Se caso ele for pressionado, se for verdadeiro, ele vai disparar nesse shape aqui, que é o número selecionado que a gente já criou. Então, ele vai ficar laranja. Aqui eu vou fazer o fechamento. E aqui embaixo eu vou colocar mais um estado. Eu posso até copiar isso daqui, Vou dar um Ctrl C e colar aqui Ctrl V. E aqui eu só vou mudar o state para Foxed. Aqui, Foxed. A gente vai também precisar desse estado aqui, que vai ficar como true. Por último, eu vou copiar isso daqui agora, mais uma vez. Vou colar aqui na parte de baixo. Deixa eu só aumentar um pouco mais isso daqui. E aqui vai ser, basicamente, o estado principal. Então, quando eu não clicar no botão, vai aparecer o primeiro shape, que é o número normal, ou seja, ele vai estar branco. Então, esse daqui é os estados. Aqui a gente criou um selector, um seletor. Agora a gente precisa atribuir no nosso styles, a gente precisa associar esse selector no nosso estilo. E a gente vai fazer isso somente nos numbers button. Então, aqui em background, ao invés de eu colocar o white, eu vou puxar o número clicado. Porque o primeiro estado é esse estado aqui, o número normal, ou seja, o background dele vai ser branco. Então, vai ser a mesma coisa de eu colocar color white. Só que a diferença é que quando eu clicar, ele vai disparar em algum desses estados que está aqui. Então, por isso que eu não posso definir mais como white. Eu vou ter que colocar aqui um arquivo desenhável. Então, para isso, eu vou manter o Android background. E aqui eu vou colocar Drawable, Drawable e vou chamar o botão número clicado. Aqui eu vou tirar esse white. Bacana, vamos
executar o app mais uma vez. Então aqui o estado está normal. Quando eu clicar, os meus botões eles já ficam laranja. Então o estado dele está normal. Tá vendo aqui, ó, o background, número clicado. O primeiro estado é background white, que é o branco. Então tá branco. Quando eu clicar, já vai ficar laranja, né? Ou eu pressionar. Ou eu pressionar ou eu clicar, ele fica com esse efeito bem legal aqui, ó, de laranja, né? Agora eu só vou zerar isso daqui, né? Eu vou vir aqui no text da expressão, vou tirar esse text de teste, não quero mais. Agora a gente vai fazer tudo isso de forma dinâmica, né? Então a gente já colocou o ID em todos os nossos componentes. Então tá aqui, ó, text expressão. Vamos só revisar, né? TXT expressão, que vai ser a nossa expressão. A gente tem o nosso TXT resultado. Depois a gente vai ter o botão de limpar, a divisão, depois o número 7, número 8, por aí vai. Então tá tudo certo. Então agora a gente vai começar a trabalhar no nosso código Java. Então vou fechar todos esses estilos aqui. Vou deixar só a ActivityMain para caso a gente precise consultar alguma coisa. Então vou deixar só essa Activity aqui. Vou vir na minha activity.java e a gente vai começar a codificar. A gente vai começar a criar os objetos para associar, para recuperar os IDs que estão aqui no nosso activity-main.xml. Então é isso que a gente vai fazer agora. Aqui em cima a gente vai começar a criar os objetos. Então a gente vai precisar criar primeiro dos botões. Então eu vou vir aqui, ó. Vou criar esses objetos privados, de forma privada. Então o primeiro vai ser do button. Então eu vou colocar aqui o button. Então vou pegar o número 1. Vou chamar primeiro o número 0, na verdade. Vírgula. A gente vai ter o número 1. Número 2. Vírgula. Número 3. Vírgula. Número 4. Número 9, vírgula, e aí a gente vai ter o ponto, certo? A gente vai ter o operador de soma, subtração, multiplicação, a gente vai ter o de divisão também, a gente vai ter o igual, então vou colocar aqui o igual. A gente vai ter também o botão limpar, então eu vou chamar aqui de botão underline limpar. Então agora eu vou criar os objetos, que é eu vou criar também privado, que vai ser text view. O primeiro vai ser o txt da expressão, então txt expressão, vírgula, e o txt resultado, ponto e vírgula. E por último, na verdade o backspace ele é uma imagem, pessoal. E eu coloquei o backspace como button, não. Então aqui eu vou tirar o backspace, ó. Ctrl X. Vai ficar dessa forma e aqui a gente vai criar uma imagem também. Então vou dar um private image view backspace, ponto e vírgula. Beleza, então a gente criou todos os objetos. Agora a gente precisa recuperar o ID lá no XML. Então cada objeto vai ser associado a um ID. Então vamos lá. Eu vou criar um método para separar, para organizar melhor o nosso código, certo? Então vou criar aqui um método chamado, chamado de iniciar componentes. Então vou criar esse método como privado. Ele não vai ter retorno e eu vou chamar ele de iniciar componentes. E aí eu vou fazer o seguinte, nós vamos recuperar todos os IDs utilizando o findViewById, o método findViewById. E a gente vai recuperar do activity-main.xml todos os IDs que a gente vai utilizar na nossa aplicação. Então vamos fazer isso? Então eu vou pegar primeiro do número 0, vou começar pelo número 0. E aí o número 0 recebe findViewById r.id.número 0. Então eu vou recuperar o ID número 0. E aqui eu vou dar o ponto e vírgula. Vou fazer isso para o número 1. Então a gente vai precisar fazer isso para todos, pessoal. Beleza, a gente recuperou todos os IDs lá do XML. Então
Fique bem atento aqui, ó, com todos esses IDs, pausa o vídeo e verifica se você recuperou todos eles da maneira correta. Tem que estar exatamente dessa forma aqui. Feito isso, a gente vai iniciar esse método aqui para a gente iniciar os componentes. Eu vou colocar aqui em cima do getSupportActionBar. Então, eu vou passar aqui o meu método iniciar componentes. Então, a gente vai iniciar os componentes através do método iniciar componentes. Então, a gente fez isso para organizar o código, porque senão vai ficar muito grande. Legal. Agora, o que a gente vai fazer? Embaixo desse método aqui, eu vou criar um método um método responsável que vai acrescentar uma expressão. Então, para você que não sabe, a expressão fica aqui na parte de cima. Então, a gente precisa criar um método para acrescentar essa expressão no nosso visor. Então, essa é a expressão e aqui embaixo é o resultado da expressão. Então, a gente precisa fazer isso. Então, eu vou criar um método público. Eu vou criar um método público mesmo, void, que vai se chamar acrescentar uma expressão. Esse método, a gente vai passar 2 parâmetros para ele. O primeiro parâmetro é uma string, que eu vou chamar de string. E o segundo parâmetro é um valor booleano. Então, a gente vai passar um estado que, por padrão, a gente vai chamar ele de limpar dados. Então, a gente vai ter o nosso estado limpar dados. E aqui a gente vai começar a fazer algumas validações. A primeira validação, então eu vou utilizar aqui uma estrutura condicional if. E aqui eu vou dizer o seguinte, né? Se o nosso resultado não estiver vazio, eu quero fazer alguma coisa. Então, eu vou utilizar aqui o nosso txt resultado. Eu vou pegar o que foi digitado utilizando o getText. Eu vou utilizar o equals, né? Então, se o nosso resultado não estiver vazio, eu vou pegar o meu txt expressão e eu vou setar ele para vazio. Então, eu vou deixar a minha expressão vazia, utilizando o setText. E aqui eu vou utilizar mais uma condicional if. E aqui a gente vai fazer mais um tratamento, né? Se o nosso limpar dados ele for verdadeiro, então aqui a gente tem um estado booleano, que ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Então aqui eu vou dizer o seguinte, se o nosso limpar dados, então aqui eu vou colocar o nosso limpar dados, ele for verdadeiro, se ele for true, eu vou pegar o meu txt resultado, que é o meu resultado da expressão, e eu vou setar um text, né? Vou dar um setText, ele vai ficar vazio. Então nós vamos limpar o campo de resultado, caso o limpar dados ele seja verdadeiro. A gente vai pegar o resultado e vai limpar os dados dele. E a gente vai fazer também para a expressão. Só que aqui na expressão eu vou utilizar o txt expressão e eu vou utilizar esse método aqui, ó, chamado de append. O que esse método faz? Esse método ele vai acrescentar uma expressão, né? Então ele vai acrescentar, utilizando o método append, uma string para a nossa expressão. Então ele vai acrescentar uma string para a nossa expressão, que é isso que a gente quer. E aí a gente vai passar a string que a gente definiu aqui como parâmetro. Então a gente vai limpar e a gente vai acrescentar uma string para a nossa expressão. Feito isso, a gente vai definir um else também, que se caso for falso, se caso esse limpar dados for falso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai passar o txt expressão, a gente vai pegar a nossa expressão, utilizar o método append para acrescentar, nós vamos acrescentar na nossa expressão o resultado e capturar o que foi digitado pelo usuário. Então a gente vai utilizar o txt resultado e utilizar o getText para capturar o que o usuário está digitando. E depois a gente vai pegar o text expressão novamente, vai utilizar o método append e aí a gente vai passar a nossa string, né? Nós vamos acrescentar uma string na nossa expressão utilizando o append. Essa string ela vai ser capturada a partir do clique do botão. Então, quando a gente clicar, por exemplo, no botão set, a gente vai capturar uma string do clique do botão. Então, vai aparecer o set no visor.
Nesse caso, a gente não consegue capturar o clique do botão ainda, mas é bem importante que você já saiba disso. E a gente também vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o nosso text resultado e nós vamos utilizar o método setText e a gente vai deixar ele vazio, ou seja, depois a gente vai limpar a caixa de resultado, certo? Então esse aqui é o primeiro passo, a gente criou um método para acrescentar uma expressão. Bom, agora a gente precisa capturar o clique dos botões, porque a gente não consegue fazer nada. Inclusive vou até reiniciar aqui. Beleza, então eu não consigo capturar o clique do botão. Então para isso eu vou vir aqui no começo da Activity e eu vou implementar uma interface. Eu vou utilizar o Implements e eu vou implementar uma view, ponto. Eu vou implementar essa interface aqui, ó, onClickListener. E automaticamente, quando eu implemento essa interface onClickListener, ele já aparece essa lâmpada vermelha dizendo para a gente implementar os métodos. Então vou clicar aqui em implementar e automaticamente já vai aparecer o método onClick. Eu posso utilizar o onPointerCapture, mas eu vou utilizar o método onClick para capturar o clique dos nossos componentes. Então vou pressionar o Enter e automaticamente ele já criou esse método aqui embaixo. Eu vou manter ele aqui embaixo mesmo, não há problema nenhum. Então o que esse view onClickListener vai fazer? Nós vamos implementar, utilizando o Implements, a interface onClickListener na nossa main activity, para a gente conseguir usar o método onClick, que é esse método que está aqui. Por isso que tem uma sobrescrita de método. A gente só consegue utilizar se a gente implementar uma interface de clique na nossa activity. Feito isso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai, dentro desse método responsável pelo clique dos componentes de interface, que nesse caso é os botões, que a gente vai definir os cliques, a gente vai colocar um switch, uma estrutura condicional. Então, eu vou colocar aqui um switch e abrindo e fechando parênteses, eu vou falar o seguinte, eu vou passar aqui uma view, view com letra minúscula, get ID aqui. A gente precisa passar uma view aqui, né? Aqui só está V, então vou passar aqui uma view, beleza, agora já está tudo certo. E aqui eu vou definir os meus casos, né? Então vamos lá, vamos vir aqui e vou definir o primeiro case. Se caso o r.id, eu vou definir primeiro o número 0, tá pessoal? Então vou colocar aqui, ó, o número 0. Já tem o ID recuperado. 2 pontos. Então vamos lá, eu vou utilizar o método para me acrescentar uma expressão. Então vamos lá, vamos por partes aqui. Então aqui eu tenho um método onClick e aqui eu tenho um switch passando uma view e o getID. Então, utilizando o view e o getID, nós vamos recuperar o ID do botão clicado, tá? Então, com esse getID e essa view, eu vou recuperar o ID do botão que foi clicado, porque ele não sabe qual é o botão. Então, só vou saber a partir desse conceito aqui. E aí eu vou partir para os cases. Se caso o ID for o r.id número 0, se for o número 0, se eu clicar no número 0, o que vai acontecer? Eu vou utilizar esse método aqui para me acrescentar uma expressão, que é o método que a gente criou. E aqui eu preciso passar 2 parâmetros para ele. Por quê? Porque eu criei esse método passando 2 parâmetros, então eu preciso passar aqui. Qual que é o primeiro parâmetro? É uma string. É a string que vai ser capturada. Então, nesse caso, eu vou utilizar aqui, ó, aspas duplas e eu vou passar o 0. Porque quando eu clicar no 0, eu quero que capture essa string com o valor 0. Então vai mostrar 0 no visor, certo? E aqui eu vou dar uma vírgula, vou passar o próximo parâmetro que eu vou definir como true, que é um estado booleano, que ele vai ser ou verdadeiro ou falso. E ele vai cair nessa linha de raciocínio aqui. Beleza, feito isso, a gente vai utilizar o break, né? A gente precisa finalizar isso daqui. Agora, preciso fazer isso para todos eles. Então, por exemplo, se caso for o r.id.número 1, por exemplo. Se eu clicar no número 1,
eu quero acrescentar uma expressão, eu vou acrescentar uma string 1, né? Vai mostrar 1 no visor, e aqui eu vou utilizar o true para o limpar dados. Então eu vou fazer isso para basicamente quase todos esses botões. Vou passar o 8 para string. O número 9. Eu vou passar o 9. Depois a gente vai ter o ponto, porque a gente também vai utilizar o ponto. Então aqui eu vou ter o ponto. Então aqui eu vou colocar realmente um ponto aqui. E agora vai ser os operadores. Então aqui eu vou ter o de soma. Aí nesse caso eu vou passar o mais. E aqui vai ser falso. Vou até copiar esse modelo aqui. A gente vai ter o de subtração. Vou colocar o sinal de menos, vai ficar falso também. Depois eu vou ter multiplicação. A multiplicação eu vou colocar o asterístico. Eu não posso colocar o X aqui não, tá pessoal? Tem que ser o asterístico nesse caso. E aqui eu vou passar a divisão. A divisão vai ser a barra mesmo. Também vai ser falso. Beleza, agora a gente já terminou de trabalhar aqui no onClick. Agora a gente vai subir aqui ó, até o onCreate. Embaixo do getSupportActionBar, a gente vai definir os eventos de clique em cada componente do tipo button. Então a gente vai utilizar o this para recuperar o contexto atual, ou seja, a gente vai recuperar o clique. Então eu vou utilizar aqui o número 1, vou colocar primeiro o número 0 na verdade, né? Sempre pelo 0, número 0, então a gente vai utilizar o set onClickListener e aí a gente vai passar o this. E aí ele já, que nem eu falei para vocês, ele vai recuperar o clique a partir do contexto atual. Então a gente vai fazer isso para todos, então eu posso dar um Ctrl D aqui ó, e colocar o número 1. Beleza, então eu acabei de colocar todos aqui, ó. Número 0, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, 6, 7, 8, 9, o ponto, a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Todos eles já têm o contexto atual do clique. Então pausa o vídeo aí ó, e copia exatamente igual do jeito que está aqui. Tem que estar exatamente do jeito que está aqui, tá pessoal? Agora o que a gente vai fazer? Vou executar o app aqui. Quando eu clicar agora, ó. Ele já aparece, ó, eu clico no 7, aparece o 7, eu clico no 8, 9, 6, ó, ele consegue capturar exatamente, ó. Então tá tudo certinho por enquanto. Agora, o que a gente vai fazer? Eu quero fazer o seguinte, quando eu clicar aqui no botão de limpar, que é esse C, eu quero limpar tanto os dados da expressão quanto os dados do resultado. Então vamos começar a trabalhar no botão de limpar aqui. Então embaixo aqui, ó, embaixo dos this, eu vou utilizar um evento de clique separado desses eventos que a gente fez para o botão de limpar. Então o botão de limpar vai receber um método tradicional de clique. Então eu vou utilizar aqui o set onClickListener. Aqui eu vou instanciar o view onClickListener. Dentro do botão eu vou passar o meu text expressão e eu vou dar um setText para me zerar. Eu vou zerar a expressão e eu também vou zerar o resultado utilizando setText e colocando vazio. Então quando eu clicar aqui ó, no botão de limpar, então eu vou executar aqui para a gente visualizar isso daqui. Por enquanto só vai dar para ver a expressão, o resultado ainda não. Mas quando a gente colocar aqui ó, os valores, quando eu clicar aqui no botão de limpar, ele já vai limpar tanto os números da expressão e do resultado. Então ele vai deixar vazio, ele vai limpar. E agora a gente vai fazer o do backspace. O backspace é esse botãozinho aqui, ó, que quando a gente vai colocando os números, ele vai diminuindo, né? Ele vai excluindo número a número, um número de cada vez.
Nesse caso, apertando o C, ele vai excluir tudo. Se tiver 30 números na tela, ele vai excluir tudo de uma vez. O backspace não. O backspace ele vai excluir um número de cada vez. Então vamos fazer o backspace agora, apesar de a gente não conseguir visualizar tudo ainda, mas eu vou utilizar o backspace e eu vou utilizar aqui um evento de clique, vou utilizar o método setOnClickListener, new view onClickListener, e aqui a gente precisa recuperar o ID text expressão de uma outra maneira. Então eu vou utilizar aqui o text view eu vou chamar de expressão. A gente vai precisar de um objeto para recuperar novamente o text da expressão, senão a gente não consegue. Então eu vou utilizar o findViewById, r.id.text expressão, ponto e vírgula. Aqui a gente vai criar uma string que eu vou chamar de string, porque a gente está pegando caracteres. Eu posso chamar de caractere, text, mas eu vou chamar de string. Então criei uma string chamada de string que vai receber a minha expressão, que já tem o ID recuperado do XML, essa expressão, e eu vou pegar o que foi digitado utilizando o getText e utilizando o método toString eu vou converter para string essa expressão. Feito isso, eu vou utilizar uma condicional if, e aqui dentro eu vou dizer o seguinte: se a minha string, se a minha variável string ela não estiver vazia, então aqui eu vou colocar o sinal de negação aqui no começo do if. Se ela não estiver vazia, eu vou fazer o seguinte: eu vou criar uma string aqui que eu vou chamar de txt expressão, vai receber a minha string, a minha variável string, e aqui eu vou utilizar uma substring. Dentro de uma substring a gente precisa de dois números inteiros, que nesse caso a gente vai criar um byte, porque a gente precisa de um 0 aqui no início. Então eu vou criar um byte aqui que eu vou chamar de variável 0. Esse byte vai receber 0. Eu também vou criar um número inteiro, uma variável inteira que vai se chamar variável 1, que essa variável 1 vai receber a string, e eu vou utilizar o método length para pegar o tamanho. E aí ele vai ver qual que é o tamanho dos caracteres que tem aqui, e ele vai diminuir para -1. Toda vez que eu clicar aqui, tem vários números aqui na tela, toda vez que eu clicar no backspace ele vai deletar 1 da expressão aqui. Por isso que eu coloquei -1. E aí dentro da substring eu vou passar a variável 0, que é o nosso... A gente precisa de um valor 0 aqui, então por isso que eu criei uma variável do tipo byte para pegar esse valor 0, porque para não dar crash na nossa aplicação. E aqui eu vou utilizar a variável 1, que está recebendo essa string, pegando o tamanho e diminuindo 1 cada vez que eu clico, Vou dar um ponto e vírgula. E aí, por último, eu vou utilizar aqui, pessoal, a minha expressão, o meu text view, o meu objeto, que eu recuperei o ID. E aí eu vou dar um setText. E o que eu vou setar aqui? Eu vou setar o nosso txt expressão. Então, dentro de uma expressão, eu vou setar a própria expressão. E aqui eu vou colocar aqui também o meu txt resultado. Depois de eu fazer tudo isso, eu sempre preciso manter o resultado vazio. Então, por isso que eu sempre coloco no final vazio aqui. Feito isso, a gente vai ver um resultado assim pequeno ainda, mas vamos executar para você entender. Por enquanto a gente não consegue colocar muitos caracteres. Então eu vou colocar aqui e ele já exclui, tá vendo? Quando eu clicar ele já vai excluindo sempre um. Agora vem a parte principal, que a gente vai adicionar no nosso projeto uma biblioteca que vai ser responsável para fazer os cálculos das expressões. Então, dentro do build.gradle, a gente vai implementar. Então, vou pegar aqui esse implementation, vou até copiar esse daqui, jogar aqui embaixo. E aqui dentro, eu vou colocar o nome da biblioteca. O nome da biblioteca é essa daqui, Next Object Hunter Exp 4J 0.4.8. Essa é a versão atual dela. Então, vou dar um Ctrl C, vou colar aqui dentro de aspas simples e eu vou sincronizar o projeto.
Então essa biblioteca eu vou deixar também na descrição aí, mas é bem simples de você colocar ela também. Já sincronizou. Agora, o que eu vou fazer? Embaixo desse backspace, embaixo do backspace, eu preciso trabalhar agora no operador de igual. Então, quando eu colocar aqui todas as contas certinho aqui, quando eu clicar no igual, por exemplo, eu preciso fazer o cálculo, né? Então, eu vou utilizar aqui o igual. Então, só vou fazer o cálculo quando eu clicar no operador de igual. Então, o igual, eu vou colocar um evento de clique nele, set onClickListener, new, view onClickListener. E agora a gente vai começar a trabalhar aqui. Então, eu vou utilizar a expression. E aqui é uma classe, né? Então, aqui eu vou chamar de expression ou expressão, fique à vontade. Então, eu vou chamar de expressão. Essa expressão vai instanciar, então eu preciso instanciar a minha classe expression builder. Deixa eu dar um Alt Enter aqui, ó. Beleza, ele não tinha aparecido. Essa classe aqui, ó, expression builder. Dentro dela a gente vai passar a expressão, vai capturar o que foi digitado utilizando o getText, depois vai converter para string e por último a gente vai dar um build. Então eu vou dar aqui, ó, um ponto build, por exemplo. Aqui a gente vai dar um ponto build. Beleza, então vamos lá, vamos recapitular aqui. Então essa classe Expression Builder, ela vai ser responsável para a gente fazer todos os cálculos, ou seja, todos os cálculos do nosso aplicativo. Descendo um pouco mais, eu vou criar uma variável do tipo double que vai se chamar resultado. Essa variável resultado vai receber uma expressão, que é essa expressão aqui que a gente está pegando, e a gente vai passar o método evaluate. Vou dar aqui um ponto e vírgula. Então nós vamos criar uma variável, né, do tipo double, que nem eu falei para você, chamada de resultado. Essa variável vai receber a nossa expressão, que já está recebendo a classe Expression Builder, e a gente vai passar o método evaluate. Esse método vai avaliar a nossa expressão e fazer todos os tratamentos necessários. Então é com esse método que basicamente a mágica acontece. Descendo um pouco mais, a gente vai criar uma variável do tipo long. A gente precisa de dados bem grandes aqui, então vou utilizar o long. Vou chamar de long result, o nome dessa variável, né? E o long result eu vou dar um cast para o long, e aqui eu vou passar o meu resultado, a minha variável resultado, que ela é do tipo double, eu vou meio que fazer uma conversão para long. Então a gente vai criar uma variável do tipo long, chamada de long result, que vai receber o nosso resultado. Feito isso, eu vou utilizar uma condicional if aqui, vou descer um pouco mais aqui, e aí eu vou falar o seguinte: se o meu resultado ele for igual a double, então eu vou colocar aqui em cast o double, porque o resultado é double primeiro, e aí eu vou passar o long result, que a gente passou o long como tipo long aqui, né? Então, se o resultado for igual a long result, a gente vai pegar o txt resultado e vai utilizar o setText, né? E vai utilizar aqui um char sequence. Então, eu vou utilizar aqui, por exemplo, um char sequence, que é uma interface. E aí, eu vou, fora dessa interface, aqui, ó, eu vou utilizar uma string ponto value of, e aqui eu vou passar o long result. Então vamos lá. Ó. O nosso text resultado aqui, ele vai receber o nosso long result, e depois a gente vai converter o nosso long result para string. Por isso que a gente está utilizando string value of aqui. Feito isso, a gente vai utilizar o else, e se não, né? Se caso for o contrário, a gente vai pegar o nosso resultado, vai setar um text novamente, vai passar um char sequence aqui, então aqui eu vou passar uma interface, vou
Vou passar aqui uma string, vou converter aqui, ó, value of, só que agora eu vou passar o resultado ao invés do long result, beleza? Então vou criar aqui um try, ó, eu criei um try aqui, eu vou jogar tudo isso daqui dentro de um try, para a gente não ter nenhum tipo de problema. Beleza, joguei tudo dentro do try aqui. E aqui eu vou definir um catch. Então aqui eu vou passar uma exception, o e, beleza. Então, caso acontecer alguma exceção no nosso try catch, nós podemos exibir, por exemplo, algum tipo de log para o usuário aqui no catch. Se caso você desejar também, tá? Então vamos lá. Basicamente é isso, eu acho que não tem mais nada. Deixa eu executar o app aqui agora. Bom, acabei de executar o app, então a gente vai testar agora. Então vou colocar aqui 8 vezes... Bom, não está aparecendo várias vezes quando eu clico aqui, por exemplo, nos números. Deixa eu voltar aqui no método de acrescentar uma expressão. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, sim, tem que colocar um espaço aqui no setText. Senão não vai funcionar. Então vamos lá, pessoal. Um pequeno detalhe faz total diferença aqui. Bom, agora já foi. Então era só isso. Arrume isso daqui, coloca o espaço aqui. Então vamos lá. Quando eu colocar aqui vários números, ó, eu posso colocar vários números. Quando eu clicar aqui no botão de limpar, ele já vai limpar. Vamos fazer uma conta aqui, ó. 5 mais 5 é igual a 10. Então está funcionando. Vamos colocar aqui, ó, 20 menos 10 é igual a 10. 20 vezes 10 vai dar 200. 5 dividido por 2 vai dar 2,5. E está funcionando. Se eu colocar 1,82 mais 1,95 vai dar 3,77. Se eu colocar aqui e apertar o backspace, ele vai excluir apenas 1. Então já está funcionando a nossa calculadora. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram dessa calculadora, eu vou pedir de coração, deixa o seu like aí. Ficou com alguma dúvida? Deixa nos comentários. E se você quiser aprender a criar aplicativos para o Android, quer dar um passo além, quer se profissionalizar, quer realmente se tornar um profissional qualificado no mercado de trabalho, eu vou deixar aqui na descrição os meus treinamentos. Eu tenho um treinamento que ensina a criar aplicativos com Java, com Kotlin. Então eu vou deixar na descrição do vídeo todos os meus treinamentos e todos eles te levam do zero ao resultado. Então se hoje você não sabe programar, se você ficou com dúvida de alguma coisa aqui, eu te ensino tudo do zero, passo a passo e muito mais do que isso. Isso daqui é só a ponta do iceberg do que eu posso te ensinar. Então você quer ir no próximo nível, quer se tornar um desenvolvedor completo, profissional, vou deixar aqui na descrição os treinamentos que vão te levar ao sucesso. Então eu espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima!